Estamos recebendo nesta manhã o prefeito de Nova Alvorada do Sul, ele é o presidente da Somasul, é o prefeito Juvenal Neto, que vai conversar conosco nesta manhã. Ele liderou aí um grupo de prefeitos de Mato Grosso do Sul durante a mobilização permanente organizada pela Confederação Nacional de Municípios em busca, sabe do quê? De mais recursos para as prefeituras que enfrentam uma crise aí sem precedentes este ano. Presidente Juvenal Neto, todos estão falando aí em crise, né? Qual a real situação da maioria dos municípios, da maioria das prefeituras aqui do nosso estado? Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Tribunal. Bom dia, o prazer é todo meu poder estar aqui, né, no seu programa, que é um programa aí de grande audiência, e poder falar um pouco da situação dos municípios. A situação dos municípios do estado do Mato Grosso do Sul não é diferente da situação dos municípios, dos demais municípios do nosso país. A situação é muito complicada, nós temos aí em torno de quase 140 milhões de reais de restos a pagar de 2013 e 2014, que nós, assim, estamos com extrema dificuldade de receber esse recurso. Nós temos aí aproximadamente quase 200 obras inacabadas, né, oriundos desses restos a pagar. Nós temos aí, né, 0,5% que foi acertado aí com os municípios, né, de todo o país, que foi um trabalho da CNM junto ao governo federal, né, na marcha que nós fizemos em 2014. Então o nosso bolo do FPM é 23%. Então a CNM na época fez um trabalho para que pudesse aumentar de 23% para 25%. Aí o governo, né, fez uma negociação para que aumentasse 1%. Então, de 23% nós íamos para 24%. E esse 1% seria pago metade agora em 2015 e metade em 2016. E a partir de 2017, esse 1% integral. O que aconteceu? Agora, em julho, nós recebemos esse 0,5%, mas foi meio do meio, porque o governo federal, segundo o acordo que foi feito com a CNM em 2014, ele tinha que fazer o cálculo em cima dos últimos 12 meses, para que se pagasse agora em julho. O que ele fez? Ele fez o cálculo em cima dos últimos 6 meses. Então, ele fez o cálculo de janeiro de 2015 a junho de 2015. Então, de 2 bilhões, que era, né, o quantitativo total, ele pagou menos de vamos dizer assim, menos de 1 bilhão. Então, Mato Grosso do Sul tinha que receber quase 30 milhões, acabou recebendo aí um pouco mais de 14 milhões por 79 municípios do estado do Mato Grosso do Sul. Então, a situação é muito complicada. E para complicar mais ainda, nós tivemos aí a queda do FPM. O FPM aí de julho, se comparado ao mês de maio, caiu 36%, né, aqui no estado. Então, realmente a situação é caótica. Na próxima segunda-feira, prefeito, os prefeitos vão fazer aqui em Campo Grande uma grande mobilização na sede da Somasul como forma, né, de esclarecer a imprensa e também a população qual a obrigação de cada ente federado, ou seja, União, Estados e municípios, em termos de percentuais de investimentos. Realmente se cobra muito dos gestores e nem sempre a população ela conhece de onde vem ou de onde deve vir os recursos, o que dificulta inclusive a administração pública, não é? Com certeza, Sérgio. Hoje, só para você e os nossos ouvintes aí terem conhecimento, hoje somente a saúde e a educação leva 70% da nossa receita corrente líquida. Então você veja bem, sobra 30% para você fazer investimentos e pagar as outras despesas, quer dizer, não sobra nada. Então a situação é muito delicada. O que pode melhorar isso? O que pode melhorar é a reforma do Pacto Federativo, né? Que hoje nós temos aí o projeto tramitando no Congresso Nacional. Ontem nós tivemos, né, com o presidente, né, da comissão do Pacto Federativo, juntamente com o relator e os membros da CNM, discutindo isso aí. Já começamos a avançar em algumas coisas, mas temos muito que avançar. Só que isso é uma medida a médio e longo prazo. O que nós estamos querendo fazer dia 10? Qual que é o propósito disso tudo? Primeiro, esclarecer a população, né, do nosso estado, né, a situação dos nossos municípios, as dificuldades que nós, enquanto
enquanto prefeito, estamos vivenciando. Hoje nós temos aí uma situação difícil. Você pega aí hoje a educação, por exemplo. Pra você fazer uma merenda de qualidade hoje, você gasta de R$ 1,30 a R$ 1,50 a refeição por aluno. E o governo federal nos ajuda com 30 centavos, né? Você tem aí o transporte escolar, que nós pagamos por quilômetro, e o governo nos ajuda com R$ 12 por aluno. Então a conta não está fechando. Você pega, por exemplo, um aluno dentro de um CMEI, de uma creche, né? Que hoje nós somos obrigados aí a atender 30% da demanda. Se fala aí a partir de 2016, 2017, ter que atender essa demanda integral. Um aluno desse custa R$ 1.000. O governo federal ajuda a gente com R$ 300. Aí nós vamos para a saúde. Você vê, nós temos aí vários municípios de pequeno e médio porte. Nós temos os PSFs, que é o Programa de Saúde da Família. Ele custa R$ 50 mil para você manter equipe. E o governo federal te dá 10 mil. Então a conta já não fecha mais. As UPAs, a mesma situação. Os municípios maiores têm as UPAs, que passa de R$ 1 milhão para você manter uma UPA, e o governo te ajuda com 300 mil. Então a situação é muito delicada, e nós queremos, diante dessa campanha, primeiro esclarecer a população, e segundo, nós estarmos aí buscando junto à nossa bancada federal, os nossos deputados federais. Nós vamos estar entregando uma carta para eles agora no dia 10, nós vamos fazer um ato de paralisação. Eu acredito aí que em torno de 95% dos nossos municípios já aderiram à campanha e vão estar presentes conosco, inclusive a capital Campo Grande. Então nós devemos entregar uma carta à nossa bancada federal pedindo o máximo de empenho possível em relação ao pagamento desses restos a pagar, que hoje o Estado tem a receber quase 140 milhões, para que a gente possa concluir as obras, e também da ordem de serviço nas emendas, o qual foram empenhados e acertados com os municípios, e em relação à reforma do Pacto Federativo, que isso é a única solução para os municípios aí a médio e longo prazo, de literalmente não fecharem as portas, porque falidos já estão praticamente todos. O prefeito, o senhor teve em Brasília, né? A maioria dos prefeitos estiveram em Brasília recentemente, para encaminhar buscar a solução para essa grave crise que atinge os municípios. O senhor acredita que hoje o governo brasileiro, né, tem condições de resolver alguma coisa? Olha, nós tivemos ontem, né, como eu disse, uma audiência com o vice-presidente da República, quer dizer, nós não falamos nem com a presidente. E isso foi organizado pela CNM, nós tivemos lá numa comissão de presidentes de associações do Brasil inteiro, justamente para conversar. Infelizmente, as perspectivas não são boas. Brasília hoje se briga e se discute, como eu disse, restos a pagar, né, dos municípios de 2013 e 2014. Então, assim, a gente não pensa nos próximos anos, né, por exemplo, 2015, se nós vamos ter emendas, se nós vamos ter recursos. Então a situação é muito delicada, a gente percebe isso e sente no clima, politicamente e administrativamente. O governo fez um contingenciamento, né, no mês de maio, aproximadamente de 70 bilhões no orçamento. Aí agora fez mais um contingenciamento de quase 10 bilhões. Então, somando tudo, nós temos um contingenciamento no orçamento do governo federal de 80 bilhões de reais. Isso é recurso da saúde, da educação, mas principalmente da infraestrutura. Nós tínhamos aí vários municípios que fizeram aí inscrição para receber o PAC, né, que é o Programa de Aceleramento. E o que aconteceu? Esse recurso, ele não é um recurso a fundos perdidos. Na realidade é um empréstimo, é um financiamento que os municípios, né, viram como opção para poder fazer investimentos de melhorias, principalmente em infraestrutura. Agora, no último contingenciamento, se contingenciou o recurso do PAC. Então, assim, é uma situação muito delicada. Sinceramente, nós, enquanto prefeitos, nós queremos receber o que foi acordado, porque a gente não tem muita perspectiva em investimentos aí para os próximos anos. O senhor falou em recursos de saúde. A Assembleia Legislativa aprovou recentemente o projeto das organizações sociais, né, que é exatamente para poder fazer parceria a nação dos municípios. É um projeto do governador Reinaldo Azambuja, e o governador Reinaldo Azambuja é do seu partido, do PSDB. Como é que o senhor, como prefeito do PSDB, vê para o seu município e as organizações sociais na saúde?
Eu acho que é importante. Hoje nós temos, principalmente os hospitais, nós temos vários municípios que têm os hospitais que são do município. E uma das saídas seria essas organizações estarem assumindo, né, principalmente hospitais e outros programas, para que a gente possa fazer as parcerias públicos-privadas. Porque realmente hoje, como o governo federal, para você ter um conhecimento do que nós gastamos na saúde hoje, o governo federal nos ajuda com 5%. A lei determina que nós temos que investir 15% da receita corrente líquida em saúde. Não tem nenhum município no estado do Mato Grosso do Sul, em outros estados, que não esteja investindo em torno de 30%, de repente até mais por cento em saúde. Então nós estamos gastando de 30%, às vezes até 35% da receita corrente líquida com saúde. Então essa conta não fecha. É um dos segmentos hoje mais caros que nós temos. Então, o que acontece? Quando você dobra esse investimento, com certeza vai faltar, né, para outros segmentos. Um deles é a infraestrutura. Então eu acredito que é um projeto aí que tem que ser olhado com bons olhos, e eu acredito que de repente possa ser uma das saídas aí para a gente poder diminuir essas despesas que são crescentes. Saúde e educação, o custo é altíssimo. Bem, nós estamos conversando com o prefeito de Nova Alvorada do Sul, presidente da SOMASUL, que é a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, Juvenal Neto. O senhor falou, prefeito, em fechar as portas, né? A possibilidade de se fechar as portas de algumas prefeituras. Nós temos 79 municípios, 79 prefeituras. Hoje, neste ano de 2015, corre esse risco de repente, a prefeitura começar a trabalhar, aliás, já existe algumas trabalhando apenas meio período, para tentar aí diminuir, né, o custo. O que nós podemos esperar para 2015 se o governo federal não abrir as torneiras? Olha, nós podemos esperar o caos. Se o governo federal não pagar esses restos a pagar, que precisam ser pagos, que agora a CGU ameaça punir os prefeitos, né, criminalmente e financeiramente. Por quê? Porque iniciou a obra, não concluiu, né? Nós temos um prazo, e aí esse prazo não vai ser cumprido se esse recurso não for pago, né, esse restante desses restos a pagar. E também tem o problema que nós vamos ter que devolver o dinheiro. Então as prefeituras que já estão mal das pernas vão ficar pior. Nós tivemos agora, nesses meses aí de junho, julho e agosto, que são os meses, né, de extrema dificuldade, né, que a gente já vive um momento de dificuldade. Aí nesses meses fica pior porque cai a receita ainda mais. Então o que acontece? Nós tivemos aí vários municípios que deram férias coletivas para os funcionários, porque não tem condição de manter o funcionário e de manter a máquina rodando. Nós estamos tendo aí vários municípios escalonando pagamento de servidor, né? Então, assim, se não tiver uma melhora em relação à questão do FPM, a questão desses restos a pagar que os municípios estão pleiteando, a situação pode piorar e muito em 2015. Ontem, só para você ter uma ideia, durante o encontro que nós tivemos, a reunião que nós tivemos na CNM, se falou, se as coisas não melhorar, em fechamento de rodovias. Os municípios, né, por exemplo, agora dia 10 nós vamos fazer um ato de paralisação. Então vai fechar as prefeituras um dia, né? Vamos manter só os serviços essenciais. Agora, se não resolver, e isso todos os outros estados estão fazendo também, atos, né, semelhantes ao nosso, se isso não houver uma melhora, nós estamos programando ir para as rodovias, fechar as rodovias federais, as estaduais, para chamar a atenção ainda mais da mídia, porque a situação é muito delicada. E o que acontece? Nós temos uma demanda muito grande e nós precisamos atender. Agora, como que nós vamos atender se o recurso não chega onde deveria chegar, que são os municípios? Prefeito, só para entender melhor, no caso, por exemplo, de obras do município e obra federal, é aprovado o projeto, né? O quanto, né? Vamos botar um número aleatório, R$50 mil o valor da obra. O governo manda a parte dele, quer dizer, o governo só manda a parte dele se tiver a contrapartida da prefeitura, não é isso? Já vinha com a contrapartida. E se encarecer a obra no decorrer e precisar de um aditivo, a prefeitura tem que dar aditivo, ou esse aditivo já faz parte do próprio projeto?
Não, nós temos aí, vamos dizer assim, garantido por lei um percentual que nós podemos aditivar. Agora, esse aditivo nós também temos, nós não podemos ultrapassar esse percentual. Nós temos duas situações, o valor e o prazo. Nós podemos aditivar o valor, também podemos aditivar o prazo. Então, igual você disse... Mas quem paga o aditivo? Prefeitura? Não, a prefeitura, geralmente, nessas obras, a contrapartida dela é de 5% a 10%. Né? Então, quando faz esse aditivo, a prefeitura vai pagar de acordo com o percentual da contrapartida dela. Mas qual que é o grande problema? Por exemplo, quando uma obra é até R$700 mil, você tem que ter 50% do recurso depositado na conta para você dar ordem de serviço. Então, o que o governo faz? Ele deposita 50% do valor na conta. Então, uma obra de 700 mil, ele deposita 340, vamos dizer assim, 10 seria a contrapartida do município. Você dá ordem de serviço. Quando você dá ordem de serviço, a empreiteira começa, né? Você faz todo o processo licitatório, contrato, dá ordem de serviço, ela começa a executar a obra. E aí o que acontece? Ela executa, ela começa a mandar as medições. Geralmente esse dinheiro vem através da Caixa Econômica, alguns vêm através do Banco do Brasil, mas geralmente é Caixa Econômica. Ela manda a medição, você manda para a Caixa vem, manda o fiscal, glosa, deu tudo certo, ela paga. Só que daí a empreiteira fica esperando chegar aos outros 50% para dar o término da obra, porque a empreiteira também não conclui a obra sem ter o dinheiro na conta. E o que está acontecendo? Esses outros 50% não está vindo. E nós temos obras aí que estão há 120 dias parada. E nós temos um prazo. Agora, prefeito, isso aí em alguns municípios ou praticamente em todos os municípios onde há obra do governo federal? Olha, praticamente todos os municípios. Obras na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura. Então nós temos praticamente todos os municípios com dificuldade. Hoje no estado nós temos quase 200 obras nessa situação, né, que estão dependendo desses restos a pagar para poder concluir essas obras. E o problema agora é isso. A CGU, que é a Controladoria Geral da União, ela vai pela lei. E a lei determina que você tem um prazo, a partir do momento que você der ordem de serviço, você tem um prazo para terminar essa obra. E nós não estamos conseguindo cumprir. Como que nós vamos terminar a obra se não temos dinheiro para acabar a obra? Então esse está sendo um grande problema. Então ontem, durante essa agenda que nós tivemos com o vice-presidente Michel Temer, uma das coisas que nós pedimos foi uma prorrogação maior de prazo na possibilidade desse recurso chegar. Agora, prefeito Juvenal Neto, diante dessa situação, né, que o senhor coloca aí, das dificuldades dos municípios, das prefeituras, ano que vem eleição municipal, será que nós teremos candidato aí para essas prefeituras? Porque na situação que está, ninguém quer, né? Olha, eu acho o seguinte, o candidato que pensar bem na situação que está, eu acho difícil dele se candidatar. E nós vamos ter aí o ano que vem uma situação muito delicada, porque nós que fomos eleitos em 2012, nós temos aí a possibilidade da reeleição. Só que eu já tenho ouvido de vários colegas prefeitos que eles não vão para a reeleição, estão totalmente desmotivados com a situação, né? E outros, de repente, vão pleitear a reeleição e não vão conseguir. Por quê? Porque, infelizmente, tudo aquilo que nós pregamos enquanto candidato, nós não conseguimos fazer enquanto prefeito. Por quê? Porque o nosso recurso hoje, que nós dependemos, 70% está na mão do governo federal, e esse recurso não está chegando onde deveria chegar, que são os municípios. Eu sempre faço um comparativo, né? Você sai e aí você vai para o exterior, aí você encontra uma pessoa, um amigo lá, e ele pergunta que país você mora. Você vai falar que mora no Brasil. Qual estado? É o estado do Mato Grosso do Sul. Mas onde é a sua casa? É em Campo Grande, é em Nova Alvorada, é em Rio Brilhante, é em Dourados, é Corumbá, é Três Lagoas. A sua casa é no município. E onde você usa o serviço? É do município. E esse ente federado não está tendo recurso para poder custear essas despesas. Então, essa é a situação, infelizmente, dos nossos municípios. E isso é no Brasil inteiro. Então, eu vejo assim como
agravante a situação política dos gestores hoje e pode piorar, porque se nós começarmos a ser incriminados por questões de recursos que não vieram, aí a situação fica muito pior, porque muitos prefeitos, se não mudar esse quadro, vão sair com o nome sujo, porque não concluiu uma obra que é do governo federal. O que acontece essa mobilização agora do dia 10? Essa mobilização ela vai ter 2 momentos. Então, o primeiro, dia 10, vai ser o lançamento. É uma campanha, na realidade, de esclarecer a nossa população do estado do Mato Grosso do Sul, o momento que nós estamos vivendo. Então, nós vamos ter um ato, né, na SOMASUL, que é a Associação dos Prefeitos do Mato Grosso do Sul, dos municípios do Mato Grosso do Sul, e lá nós vamos estar reunidos com, vamos dizer assim, a maioria dos prefeitos do estado, com a nossa bancada federal, tanto os nossos deputados federais, senadores, os nossos deputados estaduais, o governador, também os vereadores, e nesse ato, enfim, e a população queira participar, e nesse ato nós vamos estar ali entregando uma carta, a nossa bancada, pedindo o máximo de empenho possível em relação aos restos a pagar, de 2013 e 2014, que isso aí é extremamente importante para nós, e em relação ao Pacto Federativo, para que se possa realmente mudar o Pacto Federativo, que é a regra, os critérios para distribuição das receitas do governo federal para com os municípios. E no segundo momento, nós vamos estar trabalhando isso tanto numa mídia estadual, mas também nas mídias municipais, trabalhando uma campanha demonstrando para a população o quanto nós recebemos pela merenda escolar, o quanto nós recebemos pelo transporte escolar, o quanto nós recebemos pela saúde, para que a população possa ter esse conhecimento, porque a gente vê de extrema importância. E isso nós estamos juntando aí com os demais estados. Mato Grosso também estão organizando, Paraná, Rio Grande do Sul, enfim, os estados de todo o país. Nós devemos fazer esse trabalho nesse sentido de esclarecer, mas também no sentido de provocar a nossa bancada federal, os nossos representantes em Brasília, para que possa pressionar o governo ainda mais e nós possamos receber os nossos recursos. Bem, prefeito Juvenal Neto, prefeito de Nova Alvorada do Sul, presidente da SOMASUL, Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, nosso muito obrigado pela sua participação aqui no programa Tribuna Livre, pelos esclarecimentos, e esperamos que realmente consigamos aí, que vocês consigam melhorar a situação, conseguir esses recursos de Brasília, que a presidenta Dilma consiga aí liberar os recursos para que para que Mato Grosso do Sul possa aí ter as obras necessárias que a população tanto espera, e que o senhor mesmo falou, olha, foi o que nós fizemos e falamos em campanha, prometemos em campanha, nós estamos colocando em prática por falta de recursos. Esperamos que ainda em 2015 vocês consigam fazer isso. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho a respeito da situação dos municípios e falando a respeito dessa campanha de esclarecimento. Então, a gente só tem a agradecer e colocar a nossa associação à disposição da população sul-mato-grossense. Nós temos um site que, se a população tiver interesse, que acesse o site da SOMASUL. Lá nós temos várias matérias, vários dados importantes que a gente vê assim de extrema importância para a população ter o conhecimento necessário do que nós, enquanto prefeitos, e o que os municípios estão passando. Então, quero agradecer e desejar um bom dia a todos. Muito obrigado.